Você conhece aquele ditado, cada macaco no seu galho? Pois bem, parece que Edson Fachin esqueceu qual era o galho dele. E agora o Pentágono, a máquina de guerra mais poderosa do planeta, acabou de descobrir que esse ministro do STF não estava no galho da justiça. Estava no galho da traição. E o que vou revelar agora é tão grave, tão devastador, que pode significar não apenas o fim da carreira de Fachin, mas a libertação imediata de Jair Bolsonaro. Mas antes de mergulharmos nessa operação de inteligência militar que está acontecendo neste exato momento, preciso do seu apoio. Se você quer que o Crônicas do Brasil continue revelando essas verdades que podem mudar o destino do país, clique no botão Membro aqui embaixo. Inscreva-se, ative o sininho, torne-se membro. Porque o que vou revelar pode me colocar na mira dos poderosos, mas a verdade não negocia. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Nas últimas 72 horas, o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ativou uma operação especial de inteligência focada exclusivamente no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E quando digo operação especial, estou falando de recursos que normalmente são usados contra terroristas, contra estados inimigos, contra ameaças à segurança nacional americana. Por que o Pentágono faria isso? Por que a máquina militar americana viraria seus canhões para um tribunal brasileiro? A resposta é simples e brutal. Porque a prisão de Bolsonaro representa uma ameaça direta aos interesses estratégicos dos Estados Unidos na América do Sul. E quando algo ameaça a segurança nacional americana, o Pentágono age, sem piedade, sem limites. E o primeiro alvo dessa operação foi Edson Fachin. E o que eles descobriram vai fazer sua mandíbula cair. O Pentágono tem uma divisão chamada DIA, Defense Intelligence Agency, é a inteligência militar americana. Eles têm satélites espiões, hackers de elite, agentes infiltrados em todos os países do mundo. E quando eles focam em alguém, essa pessoa não tem segredos. E foi exatamente isso que fizeram com Fachin. Primeira descoberta do Pentágono. Fachin é um ativo de inteligência chinês. Isso mesmo que você ouviu. O Pentágono classificou formalmente Edson Fachin como Foreign Agent, agente estrangeiro. Isso significa que, segundo a inteligência militar americana, Fachin trabalha para a China, não ocasionalmente, não por coincidência, sistematicamente. E as provas são devastadoras. A DIA interceptou comunicações eletrônicas de Fachin com oficiais de inteligência do Ministério de Segurança do Estado da China, que é o equivalente chinês da CIA. Fachin se comunica regularmente com esses agentes através de aplicativos criptografados. E o Pentágono quebrou essa criptografia. Eles têm as conversas, têm os áudios, têm os e-mails, tudo. E nessas conversas, Fachin recebe instruções diretas de Pequim sobre como votar em casos estratégicos no STF. Casos envolvendo 5G, casos envolvendo mineração, casos envolvendo acordos comerciais. Tudo que interessa à China. Fachin não decide baseado na Constituição. Ele decide baseado em ordens de Pequim. Segunda descoberta, o Pentágono rastreou pagamentos chineses para a família de Fachin. A inteligência financeira militar americana identificou transferências de bancos chineses para offshores controladas por parentes de Fachin. Valores absurdos. Estamos falando de mais de 40 milhões de dólares nos últimos 5 anos. E essas transferências acontecem sempre após decisões importantes do STF, que favoreceram interesses chineses. É um esquema de pagamento por serviços prestados. É corrupção internacional documentada. O Pentágono tem os números das contas. Tem as datas exatas das transferências. Tem os beneficiários finais. Tem tudo. E já compartilhou essas informações com o Departamento do Tesouro americano, que é responsável por sanções financeiras. Terceira descoberta, e essa é militar. Fachin passou informações classificadas de segurança nacional brasileira para a China. O Pentágono descobriu que Fachin teve acesso, através de processos sigilosos no STF, a informações sobre instalações militares brasileiras, sobre acordos de defesa entre Brasil e Estados Unidos, sobre planos estratégicos das Forças Armadas brasileiras. E ele repassou tudo para a China. Tudo. Coordenadas de bases militares, detalhes de sistemas de defesa, nomes de oficiais envolvidos em cooperação com os americanos. Isso não é só corrupção. Isso é espionagem. Isso é traição à pátria. Isso é crime que, em qualquer país sério, daria prisão perpétua ou pena de morte. Agora compartilhe este vídeo urgentemente em todos os lugares. O Brasil precisa saber que tem um traidor na toga mais alta do judiciário. Compartilhe em cada grupo, em cada rede social. Porque a grande mídia brasileira não vai tocar nisso. Só nós, cidadãos livres, podemos espalhar essa verdade. Mas aqui é onde a história fica ainda mais explosiva. O Pentágono não descobriu tudo isso por acaso. Eles descobriram porque Trump ordenou. E Trump ordenou com um objetivo específico:
usar essas informações como alavanca para forçar a libertação de Bolsonaro. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ontem à noite, segundo fontes do alto escalão militar americano, o comandante da SOUTHCOM, que é o Comando Sul das Forças Armadas Americanas, responsável pela América Latina, teve uma reunião de emergência no Pentágono. Nessa reunião participaram o secretário de Defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto, diretores da DEA e o próprio Donald Trump por videoconferência segura. E o tema da reunião foi um só: como usar as informações sobre Fachin para libertar Bolsonaro. A estratégia definida foi brutal e direta: chantagem diplomática militar. O Pentágono vai entregar ao governo brasileiro um ultimato: ou vocês libertam Bolsonaro nas próximas 48 horas, ou nós tornamos públicas todas as provas de espionagem de Fachin. E não só tornamos públicas, como solicitamos formalmente sua extradição para os Estados Unidos para ser julgado por crimes contra a segurança nacional americana. Você entendeu a gravidade disso? Os Estados Unidos estão ameaçando extraditar um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso nunca aconteceu na história. Jamais. É uma humilhação sem precedentes. É uma demonstração brutal de poder. E não é blefe. O Pentágono já preparou a documentação jurídica para o pedido de extradição. Já tem advogados prontos. Já tem o processo montado. É só apertar o botão. Quarta descoberta do Pentágono. Fachin participou ativamente do plano para prender Bolsonaro a pedido da China. A inteligência militar americana interceptou comunicações entre Fachin e agentes chineses, especificamente sobre Bolsonaro. E nessas comunicações fica claro que a China ordenou que Fachin trabalhasse para neutralizar o ex-presidente. Por quê? Porque Bolsonaro sempre foi pró-Estados Unidos e crítico da China. Porque Bolsonaro bloqueou a entrada da Huawei no 5G brasileiro. Porque Bolsonaro denunciou a influência chinesa predatória na América Latina. A China via Bolsonaro como ameaça e usou seu ativo dentro do STF, Edson Fachin, para neutralizar essa ameaça. Fachin articulou nos bastidores, pressionou outros ministros, construiu a narrativa jurídica para viabilizar a prisão. Tudo a serviço de Pequim. E o Pentágono tem isso documentado. Tem as ordens recebidas, tem as respostas de Fachin, tem o plano inteiro. Isso transforma completamente a narrativa sobre a prisão de Bolsonaro. Não é uma questão jurídica interna do Brasil. É uma operação de inteligência chinesa executada através de um agente infiltrado no judiciário brasileiro. E agora o Pentágono está usando essa informação como uma bazuca diplomática. Quinta descoberta. Fachin comprometeu a segurança das bases militares americanas na América do Sul. Os Estados Unidos têm acordos de cooperação militar com o Brasil. Tem informações compartilhadas. Tem operações conjuntas contra narcotráfico, contra terrorismo. E Fachin, através de processos que chegaram ao STF, teve acesso a partes dessas informações e repassou para a China. Isso compromete a segurança não só do Brasil, mas dos próprios Estados Unidos. Isso coloca em risco soldados americanos. Isso expõe estratégias militares americanas para um adversário geopolítico. O Pentágono considera isso um ato de guerra, um ato de agressão contra os Estados Unidos. E está tratando Fachin não como juiz, mas como inimigo. E quando o Pentágono trata alguém como inimigo, essa pessoa está acabada. Agora, você que está acompanhando essa revelação explosiva, precisa fazer sua parte. Comente aqui embaixo: Fachin, traidor da pátria. Mostre para o mundo que o povo brasileiro repudia a espionagem, que não aceitamos ministros vendidos para potências estrangeiras. E se você quer que o Crônicas do Brasil continue expondo essas traições, torne-se membro do canal. Clique no botão membro. Seu apoio é o que me permite continuar lutando contra esses traidores de toga. Mas voltando à operação do Pentágono, tem ainda o elemento mais importante: como exatamente eles vão usar isso para libertar Bolsonaro. Segundo informações que chegaram ao Crônicas do Brasil de fontes militares americanas, o plano é o seguinte. Passo 1. Entregar o dossiê completo sobre Fachin ao alto comando das Forças Armadas Brasileiras. Mostrar para os generais brasileiros que tem um traidor no STF. Que tem um agente chinês decidindo o futuro do Brasil. Passo 2. Simultaneamente, entregar o mesmo dossiê ao Ministério Público Federal. Forçar a abertura de investigação criminal contra Fachin, por espionagem e traição à pátria. Passo 3. Tornar público apenas o suficiente para criar pressão política massiva. Não tudo, mas o bastante para destruir a credibilidade de Fachin e criar clamor popular por sua prisão. Passo 4. A apresentar o ultimato formal ao governo brasileiro. Ou Bolsonaro é libertado imediatamente, ou o Pentágono divulga tudo e pede a extradição de Fachin. Passo 5. Se o Brasil não ceder, ativar sanções econômicas devastadoras. Congelar ativos brasileiros nos Estados Unidos. Bloquear acesso ao sistema financeiro internacional. Proibir empresas americanas de operar no Brasil é uma escalada de pressão que o Brasil não pode resistir. Simplesmente não pode.
Porque a economia brasileira não sobrevive sem os Estados Unidos, não sobrevive sem acesso ao dólar, não sobrevive isolada. Trump dice que Delcy tiene entre 30, 60 e incluso 90 días, cuando mucho, para cumplir con las exigencias de los Estados Unidos. ¿Ya sabes cuáles son? Aquí te las voy a explicar. Estados Unidos no le va a permitir a la cúpula una transición maquillada. Por lo tanto, una de las principales exigencias es eliminar todos los altos mandos relacionados al cártel de los soles, no tener consideraciones con ninguno del aparato represor del Estado venezolano y además la liberación de los presos políticos. El régimen está tratando de resistir a todas estas exigencias, pero la presión que está haciendo Washington es que le permitan a la comunidad internacional y a todos los que están investigando los crímenes de lesa humanidad que tengan acceso a cada uno de los expedientes, que puedan seguir incriminando a Nicolás Maduro y a todo lo que queda del PSUV y de la cúpula del narcoestado venezolano. Aunque Delcy se resista, ya ha dicho que la cooperación con el presidente Donald Trump es un hecho inminente. La ruptura con Irán, Rusia y China no tiene discusión. Aunque para los hermanos Rodríguez e incluso para Diosdado esto no fue muy bien visto, Washington no está dispuesto a doblegar, porque esto ha sido una de las principales razones que ha llevado a la Casa Blanca a actuar en contra del cártel de los soles. No solamente por el tema del narcotráfico, sino por la injerencia extranjera de todos estos grupos dentro de la región venezolana, que se convirtió también en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos y el hemisferio occidental. Estados Unidos no va a aceptar una Venezuela para convertirla en una plataforma enemiga. Muchos se están preguntando por qué Delcy Rodríguez está detrás de la jugada y no María Corina Machado. Todo esto responde a que una controla la fuerza represora y la otra tiene el liderazgo. Delcy se va a encargar, junto con los Estados Unidos, de preparar todo el terreno para que cuando llegue el momento, tanto María Corina como Edmundo puedan lograr la transición. Este lapso que ha establecido los Estados Unidos no es ningún tipo de plazo a conveniencia de la narcodictadura. Es que el reloj está corriendo y Delcy tiene que cumplir. Si no lo hace, ya Washington ha dado señales de que puede venir un segundo ataque terrestre y no van a tener ningún tipo de piedad. De manera que este tiempo no es simplemente una advertencia, es un ultimátum político y la cúpula lo tiene que cumplir. Ponte al día con Andreina Ramos. Conéctate de lunes a viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas digitales. Plantão urgente entre as pressas. O pau está quebrando em Brasília. Lula desesperado. Clima de bastidor pesado e tensão máxima envolvendo Brasil, Estados Unidos e o destino de Jair Bolsonaro. O que começou como uma circulação de vídeos e relatos em redes internacionais evoluiu, ao longo do dia, para algo tratado por aliados como uma possível virada de jogo geopolítica. Nos bastidores, a expressão mais repetida é nova ordem em curso. Não se trata de anúncio oficial, nem de comunicado formal, mas de sinais, encontros e movimentos que, somados, estão sendo interpretados como indícios de uma articulação maior fora do território brasileiro. Segundo relatos que circulam entre parlamentares, assessores e interlocutores internacionais, uma nova rodada de reuniões teria sido marcada nos Estados Unidos, envolvendo figuras brasileiras ligadas diretamente ao entorno de Bolsonaro. A informação ganhou força após a repercussão de um vídeo amplamente compartilhado por canais internacionais, atribuído a uma grande emissora americana, indicando encontros presenciais em Washington já na próxima semana. Oficialmente, fala-se em atualização do cenário político e jurídico brasileiro. Nos bastidores, a leitura é muito mais sensível. Aliados afirmam que há um debate real sobre a permanência de Bolsonaro no Brasil. O discurso não é apresentado de forma direta, mas aparece diluído em frases como proteção internacional, retirada estratégica e descompressão institucional. Para apoiadores, isso seria uma tentativa de evitar um agravamento do quadro interno.
Para críticos, seria uma interferência externa inaceitável. O fato é que a simples circulação dessa hipótese já provocou um terremoto político. A narrativa que cresce entre conservadores é de que existe uma pressão internacional silenciosa diante do que eles classificam como deterioração das garantias jurídicas no Brasil. Dentro dessa leitura, Bolsonaro seria visto como peça central de um conflito que ultrapassou fronteiras. Não se fala apenas do ex-presidente, mas de um possível efeito dominó, saída de um endurecimento contra outros, prisões ampliadas e um cerco político mais agressivo a aliados diretos. Comparações começaram a surgir, ainda que de forma cautelosa. Alguns bastidores citam operações recentes em países vizinhos como exemplo de que, no mundo real, movimentos considerados impossíveis acabam acontecendo de forma rápida quando há decisão política e apoio internacional. Ninguém afirma nada de forma categórica, mas a simples menção desses precedentes já acende alertas. O ponto central, segundo essas análises, não é apenas Bolsonaro, mas o Brasil. O país passa a ser observado como um ambiente instável, com conflitos institucionais que podem gerar repercussões externas. E é exatamente nesse contexto que surge um novo elemento que não pode ser ignorado: um alerta oficial emitido pelos Estados Unidos direcionado a seus próprios cidadãos em território brasileiro. O aviso recomenda cautela, atenção redobrada e afastamento de áreas com manifestações previstas. Oficialmente, trata-se de um protocolo de segurança. Politicamente, porém, a leitura feita por analistas é de que o comunicado revela preocupação real com o ambiente interno brasileiro, especialmente após acontecimentos recentes na América do Sul e a repercussão disso nas ruas do Brasil. O alerta menciona protestos em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e em consulados em várias capitais, reconhecendo que manifestações no Brasil costumam ser pacíficas, mas podem se tornar imprevisíveis. Para observadores atentos, esse tipo de aviso raramente é publicado sem um cálculo cuidadoso. Ele sinaliza que Washington acompanha de perto o cenário brasileiro e não descarta a instabilidade. Enquanto isso, o silêncio das autoridades brasileiras sobre essas articulações externas só aumenta as especulações. Não há confirmação, não há desmentido contundente, não há nota explicativa. Esse vácuo de informação alimenta ainda mais as interpretações de que algo relevante está sendo tratado fora dos holofotes, longe do debate público e das instituições nacionais. A pergunta que ecoa entre apoiadores e críticos é simples, mas explosiva. O Brasil está prestes a viver uma reconfiguração forçada do seu tabuleiro político. Para aliados de Bolsonaro, a resposta caminha para o sim. Eles sustentam que o aumento da pressão judicial interna, somado à tensão internacional e crescente, criou um cenário em que decisões extraordinárias passam a ser consideradas. Dentro dessa lógica, a saída de Bolsonaro do país seria apresentada não como fuga, mas como consequência de um ambiente que teria se tornado insustentável. Essa leitura é reforçada, segundo eles, pela manutenção de sanções econômicas, tarifas e restrições impostas pelos Estados Unidos, que continuam em vigor em parte significativo. Mesmo com ajustes pontuais, o peso simbólico dessas medidas permanece. Para setores conservadores, isso funciona como instrumento de pressão indireta sobre o governo brasileiro e sobre as instituições, mostrando que o país está longe de uma normalização plena nas relações internacionais. Do outro lado, há quem veja tudo isso como exagero, teoria conspiratória ou exploração política do medo. Mas mesmo entre críticos dessa narrativa, há o reconhecimento de que o Brasil atravessa um momento delicado em que decisões internas já não ficam restritas às fronteiras nacionais. A interdependência política, econômica e diplomática faz com que qualquer crise doméstica relevante tenha repercussão imediata fora do país.
Outro ponto sensível é o impacto psicológico dessas informações sobre a população. A simples ideia de que um ex-presidente possa ser retirado do país por articulação externa, verdadeira ou não, gera a sensação de fragilidade institucional. Isso corrói a confiança, aprofunda a polarização e cria um ambiente propício a radicalizações. Analistas alertam que, nesse cenário, boatos e informações de bastidores ganham força justamente porque falta comunicação clara e transparente das autoridades. O que também chama atenção é o tom adotado por influenciadores e comunicadores alinhados à direita, que passaram a tratar o momento como decisivo. O discurso é de urgência, de alerta máximo de que o cidadão comum precisa acompanhar até o fim, não se omitir e cobrar posicionamento de deputados e senadores. A mensagem central é que a passividade popular abriria espaço para decisões tomadas sem resistência social. Nos bastidores do Congresso, há relatos de preocupação crescente. Parlamentares reconhecem em conversas reservadas que o cenário internacional mudou e que o Brasil não está imune a pressões externas quando sua imagem institucional se deteriora. Mesmo aqueles que não acreditam na retirada de Bolsonaro admitem que o simples debate desse tema já representa uma derrota simbólica para a soberania nacional. No meio de tudo isso, o alerta dos Estados Unidos funciona como um marcador temporal. Ele não prova nenhuma articulação secreta, mas indica que Washington monitora atentamente o ambiente brasileiro e se prepara para possíveis desdobramentos. Em diplomacia, sinais contam tanto quanto atos, e os sinais, neste momento, são de cautela, vigilância e expectativa. O que virá a seguir ainda é incerto. Pode ser que nada se concretize e que tudo fique restrito ao campo das especulações. Pode ser também que os próximos dias tragam confirmações parciais, novos encontros, novas declarações e decisões que hoje parecem impensáveis. Em política internacional, o improvável costuma acontecer quando todas as peças se alinham. Aqui no Rota da Notícia, seguimos acompanhando cada movimento. Cada bastidor e cada sinal que surge dentro e fora do Brasil. Nada será tratado como verdade absoluta, mas nada será ignorado. Se você quer entender o que está por trás dessas articulações, o que pode estar sendo preparado e como isso afeta diretamente o futuro do país, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse conteúdo. A informação é a principal ferramenta de quem não aceita ser surpreendido pelos fatos. Crueldade sem limites. O plano macabro para destruir Bolsonaro dentro da cadeia. Aqui é Ana Cláudia, trazendo a verdade sem filtros que a velha mídia tenta enterrar sob toneladas de narrativas globalistas. O Brasil acordou em estado de choque. E o que vou lhes revelar agora é o retrato mais fiel da agonia da nossa democracia. Enquanto os poderosos de Brasília brindam, o nosso eterno capitão, Jair Messias Bolsonaro, o homem que resgatou o orgulho da nossa bandeira, está sendo submetido a um verdadeiro corredor da morte institucional. O que estamos presenciando não é o cumprimento da lei, é um espetáculo de horrores, uma perseguição implacável que mira a vida, sim, a vida física do maior líder patriota que este solo já viu. O drama na madrugada, quando o socorro é negado por uma caneta ditatorial. Os fatos são estarrecedores e precisam ser ditos com todas as letras. Jair Bolsonaro sofreu um gravíssimo acidente na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na calada da noite, em um ambiente exíguo e totalmente inadequado para sua condição clínica fragilizada por anos de cirurgias pós-atentado, o ex-presidente teve uma crise, caiu e bateu violentamente a cabeça contra um móvel. O diagnóstico inicial, traumatismo craniano leve,
Qualquer pessoa com o histórico médico de Bolsonaro, que já passou por 15 intervenções cirúrgicas e convive com sequelas permanentes daquela facada covarde de 2018, deveria ser levada imediatamente a uma UTI neurológica. Mas no Brasil do Estado Democrático de Direito seletivo, a ordem foi outra. O ministro Alexandre de Moraes, agindo com um rigor que não vemos ser aplicado a chefes de facções criminosas, inicialmente barrou a hospitalização. Foi necessária uma espera angustiante de quase 24 horas para que o capitão pudesse ser submetido a exames básicos como tomografia e ressonância. Enquanto o tempo corria e o risco de uma hemorragia interna assombrava a todos, o sistema exigia burocracias protocolares. É um escândalo revelado. A vida de um ex-chefe de Estado foi colocada em segundo plano em nome de uma sanha punitiva sem precedentes. A dor de uma esposa e a fé de uma nação. O desabafo de Michele Bolsonaro. No centro deste furacão de injustiça, emerge a figura resiliente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Visivelmente abalada, mas sustentada por uma fé inabalável, Michele não se calou diante da barbárie. Em relatos emocionantes e contundentes, ela expôs a fragilidade do marido. Meu amor não está bem, desabafou ela, revelando que Bolsonaro só recebeu atenção horas depois do acidente, quando os agentes foram chamá-lo para a visita. A ex-primeira-dama, que aguardava ansiosamente no estacionamento do hospital, sem saber se veria o marido vivo, levantou um questionamento que ecoa em cada lar cristão deste país. Por que tanta lentidão? Por que tamanha crueldade com um homem que já deu tudo de si pela pátria? Michele tem sido a voz do socorro espiritual, clamando por orações e denunciando que a segurança de Bolsonaro está em xeque. Ela foi enfática ao dizer que a proximidade física de um hospital não garante atendimento se a vontade política for de deixar o preso padecer. Laudo médico explosivo. A cela é uma sentença de morte. Para aqueles que acham que estamos exagerando, os dados técnicos são irrefutáveis. Os médicos Cláudio Birolini e Leandro Echenique, os mesmos que salvaram a vida de Bolsonaro no passado, emitiram um alerta que deveria fazer qualquer magistrado tremer. Bolsonaro não está em um lugar seguro. A cela na PF é um ambiente hostil para quem necessita de uso contínuo de aparelhos como o CPAP para respirar durante o sono. A cama estreita, o barulho constante do ar-condicionado e a instabilidade neurológica pós-operatória formam a combinação perfeita para o desastre que aconteceu. Os médicos foram claros. O ex-presidente apresenta desorientação, hematomas e dificuldades de locomoção. A prisão domiciliar humanitária não é um privilégio, é uma necessidade vital, afirmam especialistas. Manter Bolsonaro nessas condições é ignorar o risco de morte súbita ou de novas quedas fatais. O sistema quer transformá-lo em um mártir da pior maneira possível, ignorando o princípio básico da dignidade da pessoa humana para satisfazer os desejos de vingança de uma esquerda que não aceita ter sido derrotada moralmente pelo povo. O grito pela justiça, abuso de autoridade e lawfare. O renomado advogado Jeffrey Schickini não poupou palavras ao classificar a situação como um crime de abuso de autoridade. Segundo Schickini, estamos diante de uma medida punitiva de vingança. O direito ao silêncio é desrespeitado, as prerrogativas dos advogados são atropeladas e a saúde do réu é negligenciada. Onde estão as entidades de direitos humanos? Onde está a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB? O silêncio dessas instituições é cúmplice e ensurdecedor. O uso do aparato judicial para aniquilar opositores, o famigerado lawfare, atingiu seu ápice.
Querem prender o corpo de Bolsonaro porque não conseguem prender suas ideias de liberdade, Deus, pátria e família. Enquanto isso, Carlos Bolsonaro relatou que o pai apresentava sinais de confusão mental após o tombo. A pergunta que fica no ar é: o que mais precisa acontecer para que a justiça seja feita? É preciso que o pior aconteça para que as autoridades acordem? Fronte internacional: o mundo vai saber da tirania brasileira. Os globalistas em pânico tentam esconder esses fatos, mas o grito dos patriotas atravessou o oceano. Cortes internacionais de direitos humanos estão sendo acionadas agora mesmo. Relatórios detalhados sobre as condições da prisão de Bolsonaro e a negativa de socorro médico estão sendo enviados para Genebra e Washington. O Brasil está sendo exposto como uma ditadura disfarçada de democracia, onde a perseguição política é a regra e a lei é apenas um detalhe para os amigos do rei. Parlamentares de direita, como o senador Hamilton Mourão e Ciro Nogueira, já se manifestaram denunciando o martírio pelo qual passa o ex-presidente. A comparação é inevitável. Enquanto figuras carimbadas da corrupção desfrutam de liberdades plenas por problemas de saúde ínfimos, Bolsonaro é tratado com uma mão de ferro medieval. A ameaça à soberania e à resistência do povo de bem. Não se enganem, o que estão fazendo com Bolsonaro é um recado para você, cidadão que paga seus impostos, que vai à igreja, que defende o livre mercado e que se opõe à doutrinação das nossas crianças. Eles querem mostrar que ninguém está seguro. Eles querem destruir o símbolo para desencorajar o exército de verde e amarelo que ainda ocupa as redes sociais e o coração deste país. A esquerda quer o caos, quer a miséria e quer o controle total. Mas eles subestimam a força do povo brasileiro. A soberania nacional não pertence a uma toga ou a um palácio. Ela pertence ao povo. E o povo está vendo cada manobra, cada injustiça, cada gota de sofrimento imposta ao nosso capitão. Conclusão: um chamado à ação patriótica. Patriotas, o momento é de união e coragem. Não podemos nos calar diante dessa crueldade sem limites. A vida de Jair Bolsonaro é o termômetro da nossa própria liberdade. Se permitirmos que ele seja destruído no cárcere, estaremos permitindo que a própria alma do Brasil seja aprisionada. É hora de inundarmos as redes sociais com a verdade. É hora de orarmos sem cessar, como Michele Bolsonaro tem feito, pedindo a intervenção divina sobre nossa nação. A força do povo de bem é o que apavora os tiranos. Eles têm o poder da caneta, mas nós temos o poder da fé e a força da verdade. Não vamos recuar, não vamos nos dobrar. Pela saúde de Bolsonaro, pela liberdade do Brasil e pelo futuro de nossas famílias, nós resistiremos. O capitão vive e a nossa esperança também. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Diante de tantos movimentos simultâneos feitos pela administração Trump, seja na intervenção na Venezuela, ou falar sobre Groenlândia, ou Canadá se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, enfim, toda aquela questão de tarifas, guerras possíveis, a OTAN, entre aspas, dá a impressão de que ele é simplesmente um completo maluco que está fazendo as coisas de forma aleatória. Mas e se eu te disser que, na verdade, tudo isso já foi avisado com antecedência, na verdade, faz parte da comunicação explícita desse material que foi publicado em novembro de 2025, chamado National Security Strategy. Então, no capítulo de hoje, eu quero entrar em algum dos pontos, porque justamente ele traz aí várias das pistas que mostram como que a partir de um movimento onde um mundo cada vez mais desglobalizado, com menos cooperação, ele acaba dando ali vários indicativos de setores, investimentos, como a macroeconomia começa a funcionar, porque ela está totalmente ligada à geopolítica. Então, vamos entrar nos detalhes. Esse documento ele foi publicado, né,
há pouco tempo, se você parar para pensar, e ele é público, totalmente público, mostrando aqui exatamente uma carta extremamente direta, numa linguagem simples, né, que você mesmo pode colocar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer o download. É um PDF de praticamente 33 páginas, mostrando aqui todos os objetivos, com uma carta falando do o que significa o America First e tudo ali, né, com a assinatura dele, mas do Trump. E a parte interessante é a seguinte: eles deixaram claras as estratégias, as intenções para responder a pergunta: o que os Estados Unidos querem? Né? Ele literalmente fala isso daqui. O que nós queremos? Qual que é o grande objetivo no longo prazo? O que nós queremos do mundo? O que nós queremos de cada um dos parceiros? Por que o foco é no Ocidente, certo? Como que eu vou lidar com o Oriente Médio e também o Oriente, principalmente ali a China? E o interessante é que a gente literalmente tem todas essas respostas. E a partir daqui, se você dar uma olhada, então assim, eu vou obviamente, né, resumir aqui para o objetivo desse vídeo ser o mais curto possível. Você vê a clara defesa das tarifas como ferramenta. Então, literalmente aqui se fala que o uso estratégico das tarifas acabou permitindo que pudesse começar um movimento de volta da indústria, que está chamando várias outras empresas para os Estados Unidos e que vai mudando o eixo. Agora, lembrando, aqui esse vídeo é para ser um mensageiro. Isso não significa que eu concorde, que eu discorde, isso pouco importa. O objetivo é você tomar a sua própria, né, ter as suas próprias conclusões a partir disso, mas principalmente quais são os setores baseados nisso que pode ser que crie uma oportunidade, né? Claro que aqui o objetivo não é dizer exatamente que os setores que vão subir, mas quando você tem um sistema do eurodólar, né, onde os Estados Unidos têm uma das maiores vantagens, que é o gasto fiscal dentro dos Estados Unidos, e que pode começar a projetar para fora, você começa a ver muito mais para onde esse direcionamento de capital começa a ir, e de repente você vê subida dos minerais, né, das terras raras e principalmente dos metais preciosos, o que acabou de acontecer ali com a prata, vem acontecendo com o ouro, faz o cobre ir para as alturas, etc. Então tudo isso dá uma grande ideia. Então primeiro ele fala das tarifas, depois ele fala, obviamente, daquilo que ele sempre repete, que é o famoso reshoring. Eu não sei nem se dá para... ótimo, perfeito, dá para procurar aqui, porque às vezes o PDF não ele não deixou você dar aqui o Ctrl F, digamos assim, né? E aqui você vê, ele fala sobre a parte energética, ele fala da importância de toda a defesa da base industrial, né, para revitalizar essa base industrial, para garantir a sobrevivência do império, né? Não usou essa palavra em si, mas ele fala literalmente o quanto que os empregos nos Estados Unidos eles foram levados para a China, etc., que agora você quer recompor isso e que não adianta você ter uma globalização que deixa a economia americana completamente baseada simplesmente no lado financeiro e também na indústria da saúde, por exemplo, né, que são as únicas que realmente ficaram, né, o advogado, seguros, etc., entre outros. E aí ele fala também, além desse reshoring, que é trazer de volta aos Estados Unidos os empregos da indústria, você dar prioridade ao trabalhador americano. Ele fala bastante disso, né? Você vê aqui em vários... Eu vou até pegar uma das... Aqui eu peguei um resumo, mas ele mostra em vários locais aqui, o que nós queremos, né? Então, primeiro, queremos garantir a sobrevivência, a segurança dos Estados Unidos como uma república soberana, independente, onde os governos conseguem ter aqui os direitos naturais dados por Deus aos seus cidadãos e priorizar o seu bem-estar e os seus interesses. Então, é importante você olhar que na própria linguagem você vê que é bem condizente, né? Você veria o Trump fazendo justamente esse anúncio. Então, é importante você ler esse tipo de documento para você se colocar no lugar dele e aí pensar a seguinte coisa: olha, baseado nesse meu objetivo, quais são os próximos movimentos desse famoso xadrez 3D, né, que muitos dizem que é todo um xadrez geopolítico sendo jogado, só que aqui você poderia argumentar o contrário. Aqui é um xadrez literalmente unidimensional, porque você sabe exatamente
qual que é a intenção por trás disso, e ele já vinha dizendo antes o que ele queria fazer. Então isso acaba facilitando bastante o trabalho de quem quer perceber, né? Mas sem as lentes da mídia tradicional. Então às vezes você indo diretamente à fonte, ele vai trazer várias dessas dicas, né? Mas antes de mais nada, se você está gostando, né, desse tipo de conteúdo, que aqui nessa semana a gente está falando muito mais de geopolítica, mas o objetivo aqui é falar sobre a macroeconomia, como que a geopolítica influencia a macroeconomia, mas principalmente a liquidez do mundo e como que esse dinheiro é circulado ao redor do mundo, o sistema euro-dólar dentro dos Estados Unidos, mas principalmente como que você pode se posicionar da forma correta com seus investimentos. E aqui você pode seguir o nosso Substack com vídeos gratuitos como esse que você está assistindo aqui. Também estamos no YouTube de segundas a sextas-feiras, mas membros do Substack têm aqui acesso à Universidade Omnimacro, onde você pode ver nos detalhes como que funciona toda a mecânica monetária do mundo e também ter uma referência para os seus próprios investimentos, onde nós publicamos o nosso próprio portfólio. A gente já começou o ano com tudo, né? Os mercados não param ali de subir e eu vou publicar em breve aqui a atualização disso. Mas eu quero te convidar para a nossa Masterclass, que vai ser essa semana, depois de amanhã, na verdade, amanhã, quando você for ver esse vídeo, no dia 8 de janeiro, a quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Nós vamos falar sobre os 4 grandes paradigmas que estão fazendo com que a economia americana mude radicalmente de um formato que a gente esperava para um outro formato que tá mudando ali no meio do caminho e como que isso afeta todos os seus investimentos, criando ali uma série de problemas para a economia americana, a economia real, mas o mercado financeiro funciona completamente diferente. Então temos uma bifurcação e como se aproveitar disso. É exatamente o que nós vamos conversar na quinta-feira. Vai ser ao vivo, você pode fazer perguntas, é uma coisa mais intimista, né? A gente fica numa sala ali com algumas pessoas e, obviamente, você seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever no link aqui abaixo e, novamente, é totalmente gratuito também, ok? Perfeito. Então, continuando aqui, só para você ter uma ideia das coisas que mais me chamaram a atenção, ele fala também da dominância energética e a rejeição completa da agenda verde. Então você tinha toda aquela coisa do net zero, né? Você não quer ter emissões, você percebe inclusive a movimentação na indústria automobilística, onde os carros tinham aquelas funções de você... Sabe aquela função que pessoalmente eu não gosto muito? Que ela faz o motor parar, né? Quando você tá parado e aí você acelerando ele volta a ligar o carro novamente. E aí você tem que desligar ali manualmente, mas tudo isso são regulamentações, e isso está caindo por terra nos Estados Unidos, entre várias outras coisas, o formato dos automóveis, várias legislações específicas, e tudo isso está sendo mudado a partir de agora e está literalmente descrito nesse documento que é uma rejeição explícita dessas ideologias específicas. Assim eles chamam, né? Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra. E aí, o grande foco aqui também na parte energética é a expansão da indústria, né, do petróleo e nuclear. Então, foco massivo em petróleo, gás, carvão, energia nuclear, para poder garantir energia barata e abundante para essa reindustrialização e para a inteligência artificial, justamente sabendo que o governo está justamente atrás nesse quesito, né? E aqui ele fala, né, quais são as formas de obter o que nós queremos, né? Claro que você provavelmente vai pensar no exército como a primeira solução de tudo, mas ele fala aqui sistema político, economia, voltar a ser uma economia inovadora, né? Voltar a ter um sistema financeiro, mercado de capitais, incluindo, olha isso aqui, incluindo o Global Reserve Currency Status. Então o dólar é foco específico da estratégia dos Estados Unidos. Então mesmo que nós tenhamos toda uma narrativa de desdolarização, os países querem sair, é BRICS, é UNIT, é não sei o que, é Bitcoin, vai ser alguma outra coisa, aqui você vê como os Estados Unidos estão batalhando nessa parte, contrabalanceando. Então é essa que é a grande guerra monetária que nós teremos ao longo do tempo. Então esforços estão acontecendo, mas aqui é um claro esforço, então apostar contra o dólar nesse exato momento vai ser apostar contra os Estados Unidos, e aí cada um vai fazer o que acredita, né? Mas o que importa é o final, o que os números vão dizendo ao longo do tempo, e hoje, para quem estuda, né, nesse canal, sabe a dificuldade que é
de você se livrar do sistema eurodólar, principalmente pelo fato de que é o mais líquido do mundo e é principalmente alavancado. Então você tem uma dor imensa e essa dor os Estados Unidos não têm. Então eles se colocam, querendo ou não, gostemos ou não, nessa situação. E aí você fala de cultura, de competência, etc. Isso aqui me lembrou parte dos documentos que também são publicados pela China no Fourth Plenum, que é aquela reunião chinesa onde você tem ali as decisões que são tomadas para os próximos 5 anos. E você tem muito dessa questão. A gente pode até fazer, às vezes, um capítulo só para contrastar o modelo, para a gente entender como os Estados Unidos estão pensando em se reconfigurar nesse novo mundo, né, nessa nova ordem mundial, e como que a China pretende fazer exatamente a mesma coisa. E eles têm muito mais coisa em comum do que a gente imagina, né? Inclusive é um dos grandes temas que eu falo nesse podcast, que os Estados Unidos estão ficando muito mais parecidos com a China, virando ali uma economia meio que um capitalismo governamental, que é exatamente o modelo chinês, mas claro, com as suas devidas proporções, devidas culturas, etc., devidas estruturas políticas, mas você percebe claramente que não tem como o livre mercado, né, tanto dito ali pelos Estados Unidos, competir com o que acontece hoje na China, criando essa nova dualidade. Então isso vai ser literalmente o tema da próxima década, com certeza, e observar esses movimentos aqui permite que você tenha várias ideias para você mesmo pensar. Então é um dos objetivos, né, desse canal, é sempre te dar uma ferramenta para que você possa pensar e veja como que isso pode te ajudar nas suas estratégias. Então você vê aqui os princípios realista, sem ser idealista, etc. Ele fala sobre os sentimentos, sobre os interesses nacionais, o foco, a paz por meio da força, a equivalência de forças para tentar trazer a paz. Então é um documento bem interessante que eu recomendo fortemente que você leia, porque isso aqui pode valer ouro, principalmente nos próximos anos, quando você der uma olhada no que pode acontecer no seu próprio portfólio. Esse vídeo aqui vai implodir o sistema. Eu estou expondo esse contrato de confidencialidade para vocês. Estou me colocando em risco aqui, nesse momento, pedir que no dia 21 de janeiro essa decisão seja analisada em plenário. Eles venham suspender a liquidação do Banco Master. Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo. Infelizmente, a Venezuela é o único país latino-americano com defesas de médio e longo alcance. E mesmo assim, vimos o que aconteceu no dia 3. No caso do Brasil, qualquer ameaça aérea a mais de 5 km de altitude é de responsabilidade dos caças da FAB. Ou seja, o tempo de resposta seria muito longo, pois os caças precisariam decolar, encontrar as ameaças e interceptá-las. Isso se elas não forem interceptadas antes. Isso se os Estados Unidos não desligar os caças brasileiros todos, porque eles devem ter kill switch nessa porra toda. Dá para o helicóptero chegar, para os aviões chegar. Talvez não seja helicóptero, talvez seja avião, no caso do Brasil, se fosse um ataque desse. Mas a questão é que meramente o pessoal estar preocupado com isso, né, eles estão com medo de o cara ir lá e tirar o Lula de Brasília. É porque eles sabem de coisa, eles sabem que tem muito mais ligação do Lula com isso daí, né? O Maduro tá negociando lá com os promotores lá em Nova York, mas eu suspeito que ele vai acabar tendo que delatar para não ficar o resto da vida na cadeia. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ex-assessor de ministro do STF é preso e o motivo é revoltante. É isso mesmo. Um servidor do Supremo Tribunal Federal que atuava como assessor de um ministro da corte foi preso sob acusações de stalking, violência psicológica e injúria contra a própria esposa, uma juíza federal. O caso ocorreu em Brasília e mobilizou forças policiais após a vítima relatar temor pela própria segurança. O homem, identificado como Marcelo Pereira, de 53 anos, foi abordado e detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, na região do Lago Sul, área nobre da capital. A prisão aconteceu na madrugada de 20 de dezembro do ano passado, logo após ele deixar o hotel localizado no centro de Brasília. À época dos fatos, Marcelo estava lotado no gabinete do ministro Nunes Marques. 2 dias depois da prisão, em 22 de dezembro, ele perdeu o cargo em comissão que ocupava no STF. Rony Gabriel solta a bomba e revela proposta milionária para defender o Banco Master. É isso mesmo.
o vereador e influencer Rony Gabriel lançou uma bomba em suas redes sociais. Rony revelou uma proposta milionária e indecorosa que recebeu para defender o Banco Master contra o Banco Central. Segundo o vereador, vários influencers de direita e de esquerda aceitaram a proposta. Além disso, Rony colocou sua vida financeira em risco ao mostrar um contrato de confidencialidade no valor de R$800 mil. É simplesmente impactante. Veja o vídeo. Esse vídeo aqui vai implodir o sistema. Então hoje eu não quero que você pegue a pipoca. Eu quero que você salve esse vídeo e, se possível, baixe esse vídeo aqui. E você já vai entender do que eu tô falando. O ministro do Tribunal de Contas da União autoriza a inspeção do Banco Central com máxima urgência e ameaça suspender a liquidação do Banco Master. Isso mesmo, o TCU tá ameaçando suspender a liquidação do Banco Master. E isso é gravíssimo. Outros ministros do TCU acreditam que a decisão é cautelar e ela vai ser analisada no plenário dia 21 de janeiro. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu quero impedir que isso aqui aconteça. O primeiro ponto que você precisa entender antes de eu revelar o que você precisa saber é que suspender a liquidação do Banco Master pode ser um desastre para as investigações. E quando há liquidação, os que compram, por assim dizer, o bem liquidado, precisam acesso a todos os documentos, provas, movimentações, enfim. Tudo aquilo que está em investigação, está em investigação, de forma sigilosa e foi parar no STF e ninguém entendeu como até agora. Só que tem um detalhe, vocês acreditam que essa decisão do TCU é estranha? Um despacho de um ministro prevê a reversão da liquidação no meio das investigações, sendo que a área técnica do TCU é contra reverter a liquidação do Banco Master. Notícias dizendo que reverter a liquidação do Banco Master tem dificuldades práticas, mas movimentos do TCU podem beneficiar Vorcaro. E é agora que vem a bomba que eu quero contar pra vocês. Essa decisão não é à toa, ela já estava planejada e sim, é para salvar Daniel Vorcaro e todos os investigados no caso do Banco Master. Mas se fala por aí, não é eu que estou dizendo, é a própria Globo que está dizendo. Daniel Vorcaro tem muitas informações e tem muita gente da política que pode cair caso Daniel Vorcaro cair. No vídeo de hoje de manhã eu já expliquei para vocês, Daniel Vorcaro já perdeu o banco, mas se ele for preso, se acontecer alguma coisa com ele ou ele sair sem nada, ele pode daqui a pouco abrir a boca. E esse que é o grande problema. A estratégia deles agora é jogar isso no colo do Banco Central, fazer parecer que não tinha nada de errado no Banco Master e que o Banco Central se precipitou e se adiantou na hora de fazer a liquidação do Banco Master. Sabe como que eu sei que essa decisão do TCU não tem nada de técnica e é política? Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. No dia 20 de dezembro de 2025, entrou em contato comigo, através do meu assessor, isso mesmo, comigo, Rony Gabriel, através do meu assessor, uma empresa e ela dizia o seguinte: estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande e temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Posso te explicar melhor por telefone se tiver interesse. É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. Só que tinha um pequeno detalhe nesse contato que fizeram comigo. Tinha que assinar um contrato de confidencialidade. O assessor me informou isso e eu disse para ele: pode assinar o contrato e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Afinal de contas, eu não sabia do que se tratava até o momento. Aqui está o contrato. Eu estou expondo esse contrato de confidencialidade para vocês. Estou me colocando em risco aqui, nesse momento, pedir que no dia 21 de janeiro essa decisão seja analisada em plenário. Eles venham suspender a liquidação do Banco Master. Vou continuar para mostrar para vocês isso daqui. Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo. Então agora eu vou contar para vocês o que era a proposta que fizeram para mim. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram, baseado no alcance muito alto que eu tenho hoje, onde o Brasil inteiro me assiste. Eu também estou colocando isso em risco por causa desse vídeo. É bem provável que eles vão me processar. Mas para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, sei lá, estava indo contra o sistema. Só que a verdade não é essa. E eu não vou fazer um vídeo aqui mentiroso, baseado numa mentira. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. E o meu assessor a mandar essa mensagem de recusa em participação do projeto. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. E no dia 28 de dezembro, uma enxurrada de vídeo de influenciadores, incluindo de direita, fazendo análises aqui. Muitas dessas análises copiando o meu método, a minha forma de fazer vídeo, dando a entender que o Banco Central se precipitou a fazer a liquidação do Banco Master. Liquidação essa que traz todas as provas de fraudes e todos os problemas e vai ter que ser aberto em algum momento numa possível CPMI, por exemplo, que está rolando na Câmara de Deputados e precisa acontecer essa CPMI. Ou seja, eles querem barrar todas as investigações.
investigações. Só que qual que é a estratégia? Por que isso é importante? Que hoje, no dia 5/1, vem essa decisão do TCU. Ou seja, primeiro eles contratam influenciadores, a mídia que eles puderem, para fazer você se questionar sobre a veracidade dos fatos e se talvez o Banco Master não fosse uma vítima. Leva a crer que essa decisão do TCU não foi nada técnica, ela já estava planejada há algum tempo. Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer, parando as investigações, beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe, simplesmente não sabe, que a gente não está tratando de uma brincadeira aqui. Os 8 fundos previdenciários de estados e municípios têm 1,86 bilhões aplicados do Banco Master. O dinheiro de aposentados é o dinheiro de pessoas que trabalharam. O Fundo Garantidor não cobre as aplicações de regimes próprios de previdência de estados e municípios. Ou seja, essa galera pode vir a perder o dinheiro delas. Não é só o TCU, a pressão de Toffoli sobre o Banco Central expõe fraqueza do STF e cria riscos financeiros. O próprio Banco Central já prevê tapetão no caso Master e prepara contra-ataque jurídico. Essa decisão do TCU prosperar, isso pode significar um colapso financeiro, pode significar um colapso no sistema financeiro do Brasil, sem confiabilidade nenhuma para qualquer investidor investir nesse país, porque mesmo diante de um absurdo como esse, que tem que ser investigado, não tô nem aqui fazendo juízo de valor de nada não, eu só quero que investigue. Eu tô botando a minha cara a tapa, eu tô mostrando pra vocês que eu recusei uma proposta pra falar uma mentira aqui pra vocês, algo que eu não acredito. E agora eu tô expondo isso, correndo o risco de tomar um processo de mais de 800 mil reais de um dinheiro que eu simplesmente não tenho, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode virar um tapetão. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Porque eu quero que esse vídeo chegue em todo mundo. E as pessoas têm que saber de fato o que tá rolando. E também falar pra você, presta atenção em quem você tá ouvindo aqui nessas redes sociais. Presta atenção. Se você tem dúvida, procura no dia 28 de dezembro um monte de influenciadores de direita, inclusive, que postou vídeo questionando o Banco Master, ou melhor, questionando o Banco Central, pra dizer que foi muito rápida a liquidação ou coisa do tipo. Presta atenção, porque eu não quero estar colocando aqui as minhas redes sociais, a minha vida financeira em risco à toa, porque tem muita gente que vai sair prejudicada se isso aqui não for investigado. Eu sou o Rony Gabriel e hoje não pega pipoca. Salva esse vídeo. Simplesmente eu te peço isso. Salva esse vídeo aqui. E o desespero de Lula após a captura de Maduro. E continua o espetáculo do desespero da esquerda brasileira com a ação americana na Venezuela, né? Eu acho muito estranho isso, porque, em princípio, se eles não estão fazendo nada errado, não deviam ficar preocupados com isso. Não vai mudar em nada a eleição brasileira se o Lula não planeja dar um golpe aqui, se o Lula não está trazendo dinheiro da Venezuela, se o Maduro não tem nada para delatar do Lula, o Lula não precisa ter medo, que não vai fazer diferença nenhuma na eleição brasileira, né? E, no entanto, o pessoal continua aqui, a Daniela Lima falando em desespero, não sei o que lá, com a certeza da interferência dos Estados Unidos na próxima eleição. Como é que eles vão interferir? Pô, que história é essa, né? O petista teme declarações de Trump em favor de candidatos de direita e as Big Techs sem remover conteúdos inverídicos e um TSE mais imparcial com o Nunes Marques. Olha, então quer dizer que um TSE imparcial é um problema para o Lula, né? Mais engraçado é esse caso aqui, ó, do Renato Souza. Para atacar Caracas, os Estados Unidos usaram uma arma eletromagnética para cortar comunicações e em seguida mandaram uma frota de helicópteros. Contra o Brasil isso não seria possível, pois Brasília está a 1,1 mil quilômetros da costa. Aeronaves seriam abatidas antes de chegar na capital. Peraí, o pessoal da esquerda está mesmo com medo de que o Trump faça uma ação dessa contra o Lula? Eles estão com medo, cara. Eles estão cogitando isso realmente, que o Trump faça uma ação dessa contra o Lula. Olha o tamanho do desespero desse povo, cara. Vamos entender esse caso aqui, porque tá engraçado, cara. Tá muito engraçado esse desespero deles. Então tá aqui, ó. Vamos ouvir um pouco a Daniela Lima aqui, porque tá muito engraçada essa fala dela aqui sobre o pavor do Lula com essa derrubada do Maduro. Da incredulidade vai a certeza de que deve haver uma ação dos Estados Unidos para interferência nas eleições aqui do Brasil. Como, Daniela? Que tipo de interferência? Muito por dar declarações a favor deste ou daquele candidato. Dar declarações a favor deste ou daquele candidato não é interferência. O Lula deu declaração a favor da Kamala Harris na eleição americana. Ele estava interferindo na eleição americana. O Biden deu declarações a favor do Lula na eleição brasileira de 2022. O Biden estava interferindo? Não, olha só, é direito do presidente dar a declaração que ele quiser, apoiando quem ele tiver vontade. Isso daí não significa interferência em lugar nenhum.
E é até engraçado, porque eles falam que não, que o brasileiro não gosta do Trump e coisa e tal. Então, se o Trump apoiar Bolsonaro, como é que eles estão vendo isso como uma coisa positiva para o Bolsonaro ou ruim para o Lula, né? É aquilo que eu falo para vocês, não faz sentido esse medo deles de interferência nesse sentido. Deixou daquele campo, mas principalmente por conta das Big Techs. E aí o Planalto já tem uma ordem, que é a de monitorar a reação das Big Techs à influência que Donald Trump está tentando exercer nos países da América Latina e do Caribe. Repara o que eles estão falando. Todo mundo sabia que eles iam fazer um ataque muito grande contra a liberdade de expressão esse ano. Isso já era mais do que sabido. Eles estão dizendo que não, que agora isso se justifica porque o Trump vai usar as Big Techs contra o Lula aqui no Brasil e não sei o que lá, dispara em massa de WhatsApp, não sei o que lá. Porque justamente, eles já iam fazer isso, eles já tinham, a planilha que eles fizeram para proteger o pessoal da esquerda, a gente falou sobre isso, indica que esse ano eles vão vão tentar processar todo mundo que falar qualquer coisa, porque eles acham que é essa maneira de calar as pessoas. Não vai mudar nada, mas eles vão fazer isso com muita força, pode ter certeza. Já começaram aqui, ó. O Lindbergh pede para a PF investigar o Flávio Eduardo Nicolas por ataques ao Estado de Direito, porque eles teriam elogiado a ação do Trump lá na Venezuela. Então não, atacaram o Estado de Direito, não sei o que lá. Que absurdo é esse, né? Mas, de novo, isso aqui dá uma dica do que eles planejam esse ano. É isso que eles querem, vão processar todo mundo. É o que a Daniela Lima está falando aqui. Honduras foi alvo de pressão do presidente dos Estados Unidos. A Argentina, como já mencionei, na Colômbia é esperado e aqui não será diferente. Repara que eles sabem, né? A Argentina perdeu, o Lula ajudou o candidato da esquerda na Argentina. O Lula tentou interferir na Argentina para ajudar o candidato da esquerda. O Milei ganhou com folga, né? Em Honduras também, o candidato de direita ganhou. A esquerda tentou não reconhecer a eleição, dizer que é golpe. Eles estão preparando a mesma coisa. Quando o Bolsonaro ganhar nas eleições esse ano, eles vão dizer que não, porque foi interferência americana, tá vendo? Porque interferiu na Colômbia, interferiu em Honduras, interferiu no que sei que lá. Não, meu amigo, é o povo brasileiro que está indo nesse sentido mesmo. Já era isso desde 2018. Eu fico feliz com essa choradeira, porque se vocês lembram, em 2018 foi a mesma choradeira desse pessoal. Então a gente já está repetindo, o cenário 2018 está se repetindo esse ano. É a esquerda chorando de antivéspera, dizendo que não, olha só, que interferência, dispara em massa de WhatsApp e não sei o que lá, e não vão conseguir sair disso, né? Duas preocupações, tá? O TSE vai estar com uma composição, Tribunal Superior Eleitoral, vai estar com uma composição que a gente ainda não viu jogar. O presidente vai ser o ministro Nunes Marques. E os outros dois integrantes do Supremo serão André Mendonça e Dias Toffoli. A gente não viu essa trinca atuando, tá? A segunda... Ou seja, não vai ter o Xandão para botar o dedão na balança, não. A gente não viu esse pessoal botando o dedão na balança ainda, não. Olha a preocupação deles, né? Eles sabem que não ganham, sem o dedão na balança eles não ganham. É o que eu falei para vocês. Essa preocupação toda que eles estão falando aqui, na verdade, é a falta de dedão na balança. Eles esperavam o dedão na balança ou com o TSE, ou então eles pressionando as Big Techs. Agora eles sabem que não vão poder fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então ficou mais complicada a situação para eles, né? Enfim, ela continua chorando aqui de outras coisas. Preocupação é, de novo, com a dificuldade enfrentada em 22 para fazer com que as plataformas, as redes sociais obedecessem à legislação brasileira ou retirassem conteúdo sabidamente inverídico, né? Isso tem causado forte preocupação no governo. Se não censurar, a gente não consegue ganhar, tem que censurar, tem que meter o dedão na balança lá, né? É lógico que esse pessoal tá ligando nisso. Eu tô achando lindo. Essa é a choradeira de 2018 de novo, 2.0. Já estão chorando agora. Já viram que foi pro buraco, né? Mas o problema deles é esse. O problema deles não é o Trump fazer alguma coisa. Então o que o Trump vai fazer? Para pensar, né? Aí tá aqui, ó. Inclusive começa a vir o pessoal da própria imprensa esquerdista falando que não, olha só. Consultoria de mercado, golpe na Venezuela tem impacto zero nas eleições brasileiras. O que eles estão chamando de golpe na Venezuela é a prisão do Maduro, né? Eles chamam de golpe aqui, como chamaram o impeachment da Dilma de golpe, e qualquer coisa eles chamam de golpe mesmo, né? Em tese, tem impacto zero, mas é o que eu venho falando, não faz impacto nenhum. Ué, que diferença faz?
Aqui, ó, o Leonardo Sakamoto, não é Maduro com Trump que vai definir Lula versus Bolsonaro. Não, porque vão ser outros efeitos. Eu falei, não, isso daqui, o que está sendo dito aqui na Fórum e aqui no UOL, é o que deveria ser o pensamento desse pessoal. Não, olha só, isso não muda nada. Ah, vai ter as imagens. O Sakamoto fala aqui, ó, não, porque o pessoal da direita vai falar que o Lula é amigo do Maduro, não sei o que lá, mas isso aí não vai fazer tanta diferença assim. E eu concordo, sim, vai fazer alguma diferença? Vai, mas não vai fazer muita diferença, né? Não era para o PT estar desesperado, a esquerda, não, que absurda interferência. Não era para isso, né? Aí, olha só o nível de preocupação do cara. O Renato Souza aqui dizendo que não, que o Trump pode atacar Brasília, que ele não vai conseguir atacar Brasília, porque o avião vai ser derrubado, as aeronaves seriam abatidas e coisa e tal. E aí o pessoal corrigiu aqui, ó, o Marcelo do Hoje do Mundo Militar falou aqui, ó, infelizmente a Venezuela é o único país latino-americano com defesas de médio e longo alcance. E mesmo assim vimos o que aconteceu no dia 3. No caso do Brasil, qualquer ameaça aérea a mais de 5 km de altitude é de responsabilidade dos caças da FAB. Ou seja, o tempo de resposta seria muito longo, pois os caças precisariam decolar, encontrar as ameaças e interceptá-las, isso se elas não forem interceptadas antes, isso se os Estados Unidos não desligar os caças brasileiros todos, porque eles devem ter kill switch dessa porra toda a aeronáutica brasileira é baseada em tecnologia americana, né? E ainda tem outra coisa aqui, ó, o Aeroin também falou aqui, ó, o Brasil só tem defesas antiaéreas de curto alcance, né? Que estão em Minas Gerais fica em Juiz de Fora, é GAAC, né? Ali em Juiz de Fora, né? Distrito Federal, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, e 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. E são unidades de curto alcance, né? Então, assim, dá para o helicóptero chegar, para os aviões chegar, talvez não seja helicóptero, talvez seja avião, no caso do Brasil, se fosse um ataque desse. Mas a questão é que meramente o pessoal estar preocupado com isso, né? Eles estão com medo de o cara ir lá e tirar o Lula de Brasília. É porque eles sabem de coisa, eles sabem que tem muito mais ligação do Lula com isso daí, né? Aí já veio o pessoal falando aqui, não, porque não haverá delação de Maduro, mas se tivesse, Lula não teria atingido. Com base em que você está dizendo isso? Você sabe das coisas? Sabe se o Maduro vai delatar ou não vai? Eu não sei, né? O Maduro está negociando lá com os promotores lá em Nova York, se ele vai delatar ou não vai delatar, eu não sei. Mas eu suspeito que ele vai acabar tendo que delatar para não ficar o resto da vida na cadeia. E vai ter coisa do Lula? Eu diria que tem uma chance muito grande, né? É aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal está preocupado, não pode ser só com o que aconteceu, não é isso. Eles estão preocupados que eles não vão poder botar o dedão na balança, eles estão preocupados que talvez, o dinheiro do Lula está preso na Venezuela, mandou dinheiro para lá para gastar na eleição, o dinheiro ficou preso lá com essa história toda, não vão ter dinheiro para eleição, isso é uma outra possibilidade. Eles podem estar preocupados com a delação do Maduro. Isso sim pode fazer diferença. Eu concordo com o Sakamoto e com esse pessoal aqui da Fórum, que diz que essa ação do Trump por si só não muda nada na eleição brasileira. Isso é verdade. Então, o Sakamoto, me explica, por que o Lula está tão preocupado? Por que a Caudalonga aqui, a Daniela Caudalonga, está tão preocupada? É porque tem mais coisa além disso, né?